Coach, eu estava até olhando aqui para o nosso telão, porque eu quero ver essa reportagem que está aberta, que é a seguinte: confraria de Moro para atingir Lula. O que disse Gilmar Mendes sobre o caso José Dirceu? Vanderlei Sobrinho e Matheus Coutinho assinam a reportagem. Eles falam que Lula, diz Gilmar, seria o alvo final dessa parceria ilegal, palavras do ministro do Supremo, parceria ilegal entre procuradores e juiz. Embora seus esforços tenham se voltado particularmente contra a maior liderança do partido, o consórcio seguia uma cartilha mais ampla: garantir que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria na efetivação de um projeto de poder, cujo itinerário passava por deslegitimar o PT e suas principais lideranças, como José Dirceu. Foi o que escreveu o ministro. No documento, ele repete trechos da decisão do STF, que anulou as condenações de Lula. Com base nesses trechos, Gilmar disse que havia uma confraria entre os procuradores e Moro para condenar José Dirceu. Segundo o ministro, a confraria formada pelo ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba encarava a condenação de Dirceu como objetivo a ser alcançado para alicerçar as denúncias que em seguida seriam oferecidas contra Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro derrubou o sigilo do processo hoje de manhã. Vou abrir aspas para o que diz um outro trecho desse documento. Juiz e procuradores ajustaram estratégias contra esses réus, tendo a condenação de um deles como alicerce da denúncia oferecida contra outro. Falando, é claro, sobre José Dirceu, um deles, para alicerçar a condenação de Lula na sequência. A intenção de Moro e procuradores, segundo a defesa de José Dirceu, era provar que o ex-presidente, aliás, que o ex-ministro, seguia as ordens do ex-presidente Lula à época. O Sérgio Moro até se manifestou, mas foi pela rede social. Ele disse o seguinte: não existe base convincente, está aberta aqui no telão a mensagem do Moro, não existe base convincente para anulação da condenação de José Dirceu na Lava Jato. Além da condenação anterior no Mensalão, foi ele condenado na Lava Jato por 3 instâncias, inclusive o STJ. Segundo esses julgados, a prova documental do pagamento de suborno oriundo de... Deixa eu ver aqui o Mostra Mais. A gente vai ter que abrir no X para ler o Mostra Mais, porque o texto dele é maior. Vamos ver aqui. Segundo esses julgados, a prova documental do pagamento de suborno oriundo de contratos da Petrobras. Todos esses magistrados estavam de conluio, ele pergunta. Um conluio do qual não há registro ou prova, apenas uma fantasia, diz ele. Combate à corrupção foi esvaziado no Brasil sob a bênção do governo Lula do PT. Walter Maierovitch está conosco também, viu? Vamos aproveitar a presença dele para a gente analisar o que disse aqui o ex-juiz, atual senador da República, Sérgio Moro. Faz algum sentido essa defesa do Moro, a anulação da condenação do Zé Dirceu, o professor? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Thales e Couto e ouvintes. Não faz nenhum sentido. Nós temos que verificar algumas coisas. Primeiro, o Moro é suspeito. A prova é evidente da suspeição. E não adianta a conversa de que houve prova ilícita, porque no mundo civilizado, a prova ilícita tem validade, pode ser adotada quando ou em favor do réu. Então, para beneficiar o réu, vale a prova, ainda que colhida de maneira ilícita. Basta a gente imaginar em casos de homicídio de pessoa ainda viva, então a prova, ainda que colhida de uma maneira proibida, ela vale quando favorece o acusado, que é sempre o mais fraco numa relação processual. Isso é uma coisa. A segunda coisa, o Moro fala sempre ou ao problema dessa prova ilícita, ou se não, em outros graus de jurisdição. Ora, qualquer reprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil sabe que quando existe uma apelação, existe um reexame da decisão.
E no reexame da decisão se verifica se a decisão está apoiada em provas. Agora, isso tudo desde que o processo seja limpo, correto, porque os que julgaram não sabiam como o Moro, do interesse do Moro e como ele conduziu a instrução processual, como ele conduziu as provas. O que eu quero dizer com isso é que é uma desculpa esfarrapada do Moro, que é suspeito de parcialidade, a segunda turma assim entendeu, e também, atenção, também o plenário. Agora tem uma coisa que a gente não pode deixar de colocar, e que é muito importante. O que aconteceu, a nulidade, é um vício formal, é um vício do processo. Esse processo não terminou, não acabou. Ele vai voltar, então, reconhecida a nulidade, começa tudo de novo. Então, ele vai voltar para ser examinado o mérito. Enquanto isso, as decisões, as condenações, 23 anos e 11 anos, foram anuladas e, como consequência, o Dirceu volta a ter os seus direitos políticos.